uma situação que nos deixa muito triste, porque aqueles trabalhadores foram, simplesmente fechou o hospital, não tem sequer um documento dizendo que eles estão desligados, que eles não são mais funcionários e não têm perspectiva de receber nada das suas verbas rescisórias. Então, uma situação muito difícil, né? Você já vem, né, para uma mediação dessa, com uma situação difícil dessa. Mas, assim, hoje nós temos uma situação no Hospital Municipal, é aquilo que eu tenho dito até para algumas pessoas, que o celular do sindicato, né, nosso celular meio que virou uma ouvidoria, um Ministério Público desses próprios trabalhadores. Então, são das mais diversas possíveis hoje dentro da questão direitos do trabalho, né? A nossa principal reclamação hoje, né, a nossa principal questionamento é com relação ao departamento pessoal do hospital. É uma situação que está deixando o pessoal... eu sempre digo que o contra-cheque do colaborador do Hospital Municipal hoje é um Kinder Ovo. Toda vez que abre, tem uma surpresa dentro. Então, e até entendo a situação, porque as colegas que estão lá, os trabalhadores que estão no departamento pessoal, são pessoas que eram do hospital, foram colocadas lá, então foram as pessoas que faziam esse processo antes saíram. Então, isso é uma situação que deixa o trabalhador muito insatisfeito, muito preocupado. E, dentre outras questões, né, a questão do corte das horas extras, o doutor Amon pode explicar melhor até o porquê desse corte das horas extras. A gente tem acompanhado isso, acompanhou o processo juntamente. Nós tivemos os problemas das gestantes, né, que estavam trabalhando lá. E hoje também a preocupação com a falta de material, né, uma preocupação que esses trabalhadores têm. Então, assim, são essas reclamações hoje que preocupam os trabalhadores, que deixam os trabalhadores insatisfeitos e que a gente precisa, né, debater, discutir, ver que caminhamento que a gente vai tomar, qual caminho que a gente vai seguir, para que isso não preocupe mais esses trabalhadores que estão lá, né? Doutor Amon, bom dia para o senhor mais uma vez, muito obrigado. Eu gostei que o doutor Amon ele entrou aqui dentro do estúdio e falou assim, eu vou ficar no meu cantinho aqui sempre, ele já está com cadeira cativa aqui. Eu lhe agradeço. Doutor, talvez desnecessariamente, mas para o senhor, mas é interessante a gente lembrar aqui o que eu puxei na segunda-feira. São muitas as reclamações do hospital, muitas as reclamações. No que diz respeito ao atendimento, agora sempre surge, eu não tinha ouvido ainda desde a época do prefeito Reni Pereira se discutir o hospital tanto pelo prisma da economia. Tanto pelo prisma da economia. Então, nós estamos economizando, nós estamos cortando, nós estamos implementando, nós vamos criar isso, nós estamos substituindo. E até ontem, alguém aventando a possibilidade, um estudo, nada concreto ainda, de estacionamento para ser operado e quem utilizar o estacionamento que pague. A Foz do Iguaçu, ela se ressente, doutor Amon, da situação de saúde, especificamente do hospital, está muito viva ainda na lembrança do iguaçuense a Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia. Está aí, ainda provoca choro, ainda provoca reclamação, trabalhadores que não receberam seus haveres, e gente que psicologicamente ficou adoentada por conta disso. Imagino que fornecedores para o hospital à época já largaram de mão. Eu só sei que síndico, não sei se recebe hoje, a esse tempo todo recebeu uma grana boa. Trocou, agora está lá um belo de um projeto particular de edificação e tal, de espaços residenciais e comercial, é um belo de um projeto para Foz do Iguaçu. Mas, lembra, e aí, mas por que fechou a Santa Casa? A Santa Casa chegou uma hora que o Ministério Público disse o seguinte, ou vocês têm 24 horas para dar uma solução, ou como quem disse, eu mando até prender quem for o responsável ou os responsáveis e tal. Ah, não, mas é que estava sucateado, é porque os equipamentos já não tinham mais a funcionalidade, é porque os funcionários não estavam recebendo, mas já foi um prédio novo, né? Já foi um equipamento novo e moderno, já teve toda uma dinâmica de atendimento, né, que foi implementado e que depois, por administrações chegou onde chegou. Né? O hospital municipal, ele já teve, isso é uma realidade, isso é verdade. Em tempos idos, coloque aí alguns anos, porque ele não é tão antigo assim, ele teve a aprovação de praticamente 10 em todos os meses, de 0 a 10 a nota de 10.
né? Pelo atendimento, pela acomodação, por isso e tal, rapidez, etc, etc, etc. Né? Evidentemente, teve o aspecto pandemia, né? Tivemos na administração do professor Reni Pereira, porque o Reni ensina bastante, o que não deve ser feito. Tivemos todos aqueles escândalos, todo aquele fiasco havido. Tivemos depois na pandemia, acho que o antecessor, o Sérgio Fabre, até se sustentou naquele momento de causa ali, até que teve discernimento e tal. Que ninguém sabia exatamente. Se você perguntasse para qualquer diretor de hospital, como é que está com o hospital nesse momento? Não sei. Há 100 anos atrás parece que teve algo parecido, mas nesse momento ninguém está ali com os protocolos e tal, né? Então eu estou fazendo essa ressalva porque gente de bom senso, ligado à área de saúde, diz o seguinte: eu acho que tem que ser dada uma rediscutida com saúde, com hospital, tomar novos rumos. Enfim, mas nós temos uma administração recente, e daí eu até ponderei, mas talvez seja por aquilo que está sendo implementado, não são aqueles que estariam acomodados em determinadas situações, que agora está fazendo a reclamação, como quem diz, eu estou acomodado, não mexe no meu canto, se vier me encher o saco aqui, eu já levanto para 10 também, né? Tem uma série de situações que a gente tem que ponderar. Mas, doutor Amon, que é verdade e tem argumentos honestos e tem gente honesta que está diuturnamente, para nós aqui ao menos, fazendo reclamos. É natural, né, que esse contraditório de posicionamentos ele exista num órgão como aquele ali, da importância que tem, né? Bom dia, obrigado pela presença do senhor. Eu começo com essa introdução. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente nessa manhã, nesse final de manhã, início de tarde. Agradeço também a presença do Paulinho. O Paulinho acabou de me confidenciar ali antes do programa que ele está há 18 anos no sindicato, né, e tem feito um trabalho nobre dentro do sindicato. A palavra sindicato, a origem dela vem do grego, do latim de síndicos, que significa aquele que prega o que é justo para um grupo ou uma classe de pessoas. Então, não tem nenhuma dúvida que todas as demandas que o Paulinho traz como presidente do sindicato são demandas, sim, justas de nossos funcionários, né? Vocês vão perceber durante a entrevista de hoje que assim, as congruências entre eu e o Paulinho são muito maiores que as incongruências. Já tive o oportunidade de conversar com o Paulinho, isso antes de assumir a direção geral do hospital, fiquei até feliz, né, com essa conversa que eu tive com o Paulinho, ele se lembra desse dia, fiquei até feliz porque muito do que eu penso é o que ele pensa também. A partir do momento que a gente senta na cadeira de diretor, a gente sabe que o trabalho não é tão fácil como a gente imaginava que poderia ser. E é natural que quando a gente assume um cargo de direção, um cargo de gestor máximo dentro de qualquer instituição, a gente vire alvo, né? Principalmente quando a gente mexe no status quo daquela instituição. Então, quando a gente sai daquela zona de conforto, né, como foi falado na introdução, e a gente começa a tomar medidas, né, de austeridade em relação a alguns pontos, para que a gente ganhe eficiência em gestão, obviamente que terão pessoas que estarão insatisfeitas. É impossível de acertar em todas as medidas, né? É óbvio que alguns atritos poderiam ter sido diminuídos, né? Isso até por questão de política, né? Em relação a tentar amenizar o tom de algumas medidas que foram tomadas, mas foram todas medidas necessárias a fim de equalizar as contas do hospital. A gente acabou de citar aqui, o Paulinho deu a introdução, falando sobre o fechamento do Hospital Madre de Dio. Só como informação, quem administrava o Hospital Madre de Dio era a ProSaúde, que administrou o hospital municipal por um bom período de tempo, e todo mundo com quem eu converso fala, na época do hospital que era administrado pela ProSaúde, nunca faltava nada, o hospital era muito eficiente, moderno, foi o melhor tempo do hospital. Para vocês verem a que nível nós chegamos nos hospitais em todo o Brasil. A partir do momento que uma administradora competente, que é a ProSaúde, ela começa a ter dificuldades de caixa, começa a ter dificuldades para administrar um hospital, a gente vê que a dificuldade não é apenas local, mas a âmbito nacional. A gente conversa com outros gestores também, e essas dificuldades de orçamento em relação a
equalização de contas, né, que foram muito aumentadas durante o período de pandemia, de fato é uma dificuldade para todos. Então, agradeço o trabalho do Paulinho. Vamos tocar no assunto de alguns pontos, né, que ele citou, né, ele falou sobre o departamento pessoal, que é uma das queixas mais recorrentes. Eu vou explicar o porquê que é uma das queixas mais recorrentes. Nós pegamos o hospital com muitas dívidas, né? Eu entendo, né, o período de pandemia em que foi necessário aumentar esses gastos, né? Mas esse aumento de gasto é uma proporção tão grande que, caso a gente mantivesse o mesmo nível de gastos, né, a gente poderia decretar realmente, de fato, o fechamento do hospital. O prefeito Chico, ele tem um coração muito grande, é um excelente prefeito, eu gosto muito dele como pessoa e como prefeito. Quando ele me fez esse convite, né, ele deixou bem claro a situação financeira do hospital. Eu sabia que seria um desafio enorme e não titubeei em relação a aceitar esse desafio. Eu tenho experiência na parte empresarial, fora de hospital, eu tenho minhas empresas na parte hoteleira, eu tenho empresa na parte logística, eu tenho empresa na área de energia elétrica, né, instalação de placas solares, eu tenho experiência fora da área hospitalar e eu sei que é possível, sim, a gente salvar qualquer empresa que esteja passando por dificuldades. Em relação ao departamento pessoal, nós pegamos algumas folhas do ano passado, em que nós batíamos 6,1 milhões de reais por mês. Pré-pandemia, isso incluindo o UPA, né? Pré-pandemia, a gente tinha uma folha de 3,5. Então, a gente quase dobrou o tamanho da folha salarial. E quando a gente chamou alguns funcionários, né, para poder discutir essa questão do departamento pessoal, a gente viu que haviam muitas incongruências nos pagamentos que eram feitos. Hoje o hospital ele é todo digital, informatizado, né? O sistema de conferência de horas é por ponto eletrônico. E me causou muita estranheza ver o fechamento de todas aquelas folhas sendo feitas por planilhas de Excel, assinadas com carimbo, sem passar pela digitalização do ponto eletrônico. Chegou ao absurdo a gente ver alguns salários, o portal Transparência é claro para todo mundo, ver alguns salários de enfermeiras, né? Enfermeiros, de 25 mil reais por mês, né? Isso no ano passado, né? Isso é um completo absurdo, né? A gente sabe quanto é o salário base de um enfermeiro. Quanto que é o salário base? O salário 3.700. 3.700. Aqui no hospital municipal, 3.791. né? Não é o salário base apregoado pelo Corém, né? É de 5 e pouco, se eu não me engano. O salário ético do Corém. Salário ético do Corém. Tá, Paulinho, qual é a permissão de hora extra para cada um desses trabalhadores? Doutor Nelson, na verdade, nós temos uma... Se a gente for analisar, né, da questão da lei, na verdade, o Hospital Municipal hoje ele é quase 70% 12 por 36, né, que é a escala de horário. Certo. A escala de horário 12 por 36 não pode ter hora extra. Não permite hora extra, Não permite hora extra. Então, o hospital não poderia nem ter hora extra. Só que nós temos uma situação de pandemia... Mas como é que alcança 25 mil, Paulinho? Aí que é o número de hora extras que esses trabalhadores executaram. Por quê? Nós temos que elencar a situação da pandemia. Nós temos uma grande dificuldade, durante a pandemia houve-se uma grande dificuldade para encontrar profissionais na região para trabalhar. Sim. Né? Você vê que o Costa Cavalcante ele sai de 900 e vai para 1.400. O Hospital Municipal é a mesma coisa, ele sai de 900 e vai para 1.400. E aí esses hospitais ficaram trocando pessoas entre eles durante todo esse período da pandemia. E se você não acha profissional, você não vai deixar o leito sem atendimento. Pois é, então mas Paulinho... Você acaba Paulinho, tendo uma situação... Eu que sou leigo aí nessa planilha de cálculo e tal, mas eu sei mais ou menos o que é remunerado uma hora extra. Sim, e até a própria permissão de quantas horas extras... Né? Para você alcançar, digamos, de quem ganha 5 mil, tá? Para 25 mil... Não, doutor Nelson, nós trabalhou 28 horas por dia. Nós tínhamos coisas assim de pessoas trabalhando 18 horas seguidas. Pessoas trabalhando 24 horas. Assim, pessoas que habitavam dentro do hospital. Não eram só horas extras, né? Eles computaram alguns cálculos que são irregulares, na minha opinião. Vamos dar aqui o exemplo de cargos comissionados e funções gratificadas. Na minha opinião, cargo comissionado e função gratificada são cargos de confiança. Você já remunera melhor aquele profissional... Porque, teoricamente, ele não tem direito a fazer hora extra. Ele já está com o celular 24 horas ligado. Ele já é um cargo de chefia.
E o Paulinho também tem essa mesma opinião que a minha, né? Ele sempre foi contrário ao pagamento de hora extra Sim. para cargo comissionado. A Justiça do Trabalho já sumulou isso já. faz Não tem, tempo. o cargo comissionado está à disposição do empregador, já diz isso, né? A primeira medida que eu tomei, eu assumi o hospital dia 20 de setembro. A primeira medida que eu tomei, valendo a partir do dia 1º de outubro, foi proibir hora extra para todo mundo que era cargo comissionado e para quem tinha função gratificada. Então, como é que chegava nesse salário de 25 mil? Alguém que tem função gratificada de coordenação recebe 100% já de gratificação. Então, o salário já dobra. Quando ele fazia hora extra, ele computava não apenas 50%, mas quando ele fazia hora extra no dia de folga, é 100% da hora. E calculava em cima do quê? Da hora dobrada, do salário dobrado. Então, aqueles 7 mil facilmente chegavam a 15, 20 mil reais. Então, a primeira medida que eu tomei em outubro foi proibir por completo hora extra de cargo comissionado e função gratificada. Aí foi a primeira briga que eu comprei, né? E assim, não me arrependo de nenhuma forma em ter tomado essa medida, porque eu estou fazendo o que é correto pela lei, né? Pela Justiça do Trabalho, né? E perante o que a gente prega, o que é ético dentro da área pública, da administração pública. Óbvio que eu sabia que existiam sim furos na escala, né? A gente não proibiu por completo a hora extra entre os funcionários, entre os técnicos de enfermagem, por mais que eu soubesse que a escala 12/36, ela não permite hora extra. A gente conseguiu reduzir de forma gradativa o valor gasto com hora extra. Eu cheguei a pegar algumas planilhas de pagamento, de folha de pagamento ano passado, em que a gente gastava 1,7 milhões de reais por mês só em hora extra. A gente assumiu a gestão, jogamos esse número para 900 mil, para 800, para 700, 600 mil em hora extra, e teve uma leve subida agora em janeiro, fruto da pandemia. Desse novo pico, né? Para vocês terem ideia como é que ele foi muito mais contagioso, né, esse vírus, nós tivemos mais de 300 afastamentos de profissionais do hospital no mês de janeiro. Então, de fato, eu tive que autorizar a hora extra agora em janeiro. Como a gente equalizou essas contas, contratamos mais funcionários, né? E o sindicato está bem ciente, né? A gente nunca teve tantos funcionários no hospital. Fechamos praticamente todos os buracos em todos os setores. É muito provável que a gente chegue próximo de zero em relação a gastos com hora extra agora no mês de março. Só para eu entender, a gente está falando só do hospital ou também das duas UPAs que faz parte da fundação? As UPAs também entram dentro da administração do hospital, entram com as mesmas regras também. Tá bom. Doutora Amon, o senhor disse aí que quando o prefeito lhe convocou para a função, disse estar consciente da dívida muito alta que tinha em relação à Fundação Municipal de Saúde, que envolve hospital e UPAs. Se projetar aí a partir de março, se confirmar a tendência da diminuição em relação à Covid, todo mundo espera que isso aconteça, porque agora há um repasse de mais de 3 milhões mês pela questão das UTIs que... Não chega a isso. Não, chegava em dezembro... não são R$ 1.600 dia para cada UTI? Isso em dezembro, mas para disponibilidade. Hoje é por ocupação. Até o final de fevereiro ainda é por disponibilidade, não, a partir de março? Não, ainda não. Bom, é o que o Ministério da Saúde tem dito. Até janeiro, né? Fevereiro já é por ocupação, tá, né? Então a gente vai receber 1.440.000 pelas 3 UTIs que estão funcionando hoje como UTI Covid. Tá, então diminuiu ainda a receita, que lá na mesma caiu para 1.4 da explanação. Então já havia uma dívida grande, há uma receita menor que é projetada pela frente. E nesse aspecto, mesmo levando em conta toda a circunstância que teve por causa da pandemia, faltou o quê? Foi na base do desespero que foi se autorizando gastos e por isso chegou nesse ponto? Novamente eu volto a afirmar, essa é uma dificuldade que foi enfrentada por todos os hospitais do Brasil, né? Sim, foi na base do desespero. A gente tinha que salvar os pacientes, a gente não podia deixar um paciente ir a óbito. A vida do paciente não tem preço. Então, eu não culpo em nada o diretor anterior que estava aqui no hospital, que é o Sérgio Fabres, por quem eu tenho grande apreço, né? Foram 4 anos ali à frente do hospital, por ter aumentado a dívida ao longo desse ano de 2021. Foram medidas muito difíceis que ele teve que tomar. Às vezes a gente via alguns medicamentos, como midazolam, que é um sedativo, faltando da noite para o dia, né? Ele correndo atrás. E eu sei que foi pago mais caro por esses medicamentos em alguns momentos, né?
Mas essa é uma dificuldade com uma realidade em âmbito nacional. Perfeito, tá mas muito mais nessa linha aí da folha de pagamento, que é a minha pergunta. Sim, teria que ter sido contratado mais gente, só que como o Paulinho falou, é fato, né, os 3 hospitais aqui grandes, né, na região, Costa Cavalcante, Municipal e Unimed, eles faziam um rodízio entre os funcionários, né? Hoje não, hoje a gente está mais tranquilo em relação a nosso RH, né? Mas no pico da pandemia, muita gente realmente teve que fazer hora extra, né? Então foram decisões difíceis. Eu tenho minhas opiniões, obviamente que eu tenho as opiniões de ganho e de eficiência que poderiam ter sido tomadas antes, né? Mas não tem como culpar um gestor que estava há 4 anos, tem um desgaste, você está dentro da direção, você sofre ataque semana sim, então assim tem tudo por trás que leva a uma perda de eficiência, né? Ninguém é eterno, né? Eu acho que essa rotatividade de cargos de direção, eles são muito saudáveis para qualquer instituição. Doutor, o senhor me permite, só para registrar aqui também os nossos internautas, o José Carlos Lotti está dando bom dia, parabéns para o time nosso aqui, a Maria do Carmo também está assistindo, o César Augusto, ele está falando aqui, depois eu vou colocar a pergunta dele que diz respeito a transporte. Gilmar Batista da Rosa, bom dia. Ele também faz uma outra reclamação, mas de outro setor. O Cleomar, lá da Guarda, está nos assistindo. A Olguinha está dizendo parabéns para a Rádio Cultura, dizendo que é interessante ficar ouvindo a saúde. A Lisane, a Maria Godoy, a Sol Faedo. A Marçônia News diz o seguinte: eu gostaria de perguntar por que o portal da transparência não está sendo atualizado desde a troca da direção. Há alguma coisa nesse sentido, doutor? Não, ele é atualizado sim. O que ocorreu é que o que acontece? A nossa internet hoje ele é um link dedicado fornecido pela prefeitura, né? Quem fornece internet para a prefeitura é a Oi, é uma fibra fornecida pela Oi, né? Hoje a Oi nem fornece mais esses planos de link dedicado para ninguém, né? É uma empresa que está passando por reestruturação, está sendo vendida, né? E há muitas dificuldades técnicas dentro da Oi, né? Então, houve rompimento de cabos em alguns dias. Então, algumas falhas, realmente, elas ocorreram em relação à transmissão de dados para esse portal que é hospedado lá no PTI, lá na Itaipu. Nós estamos em processo de contratação de equipe, nós já estamos com o site pré-pronto, tá bom? Só precisamos contratar o servidor para poder liberar o novo site e esse portal de transparência deixe de ser hospedado na PTI e passe a ser hospedado dentro do próprio servidor do Hospital Municipal. A gente vai ganhar muito mais rapidez no fornecimento desses dados, né? E muito mais transparência também, mas eles continuam sim, sendo atualizados. Se houver qualquer dúvida em relação a algum dado que queira, né, pode sim solicitar lá na direção as informações que elas são livres para toda a população, tá bom? A gente não tem por que esconder nenhum dado ali do hospital. Doutor, a Josiane Carneiro, ela está fazendo aqui uma observação, achei um tanto, assim, estranha até. O senhor tem alguma empresa que é do senhor que fornece serviço para o hospital, que o senhor seja ligado? Sim, isso gerou muita polêmica, né? Foi assim que eu assumi, dia 20 de setembro. Eu sempre trabalhei como médico no Hospital Municipal. Eu trabalhei como médico ali por 5 anos, né? Todos os médicos do hospital, que são mais ou menos 250 médicos, eles prestam serviço como pessoa jurídica, como empresa. Eles não prestam serviço como pessoa física, não são contratados por CLT como enfermeira ou técnico de enfermagem. Assim que eu assumi, eu não sabia que eu ia ser convidado, obviamente, né? Eu fui pego de surpresa, embora eu fosse diretor técnico do hospital, quando eu fui convidado para ser diretor-presidente. O meu processo de renovação de contrato da minha empresa que eu prestava serviço médico estava em processo de andamento para o setor de licitação. Foi uma falha, né? A gente admite que houve uma falha, né? Junto com todos os outros médicos, foi da minha empresa junto para renovar o contrato. E vazou isso no Tribuna Popular, vazou isso em vários sites. A doutora Mon contrata a própria empresa para poder prestar serviço dentro do hospital, né? O que é uma informação falsa, né? Então, logo a gente percebeu o erro, né? Aquele processo ele foi paralisado e cancelado. Então, eu não tenho nenhuma empresa que preste serviço para o Hospital Municipal, a não ser uma empresa aberta que eu tinha que prestava serviço médico que não tem mais contrato com o Hospital Municipal.
Tá certo. Doutor Amon, nesses cortes que o hospital vem fazendo, né, para poder reequilibrar e até voltar a um patamar do que era antes da pandemia, tem afetado, porque a gente sabe assim, como o senhor mesmo relembrou, muita coisa aumentou de preço e por isso também o hospital estava gastando mais, né? Medicamentos que chegavam a custar 3 vezes mais do que o normal, tudo isso por causa de demanda causada pela pandemia. Tem afetado hoje esses cortes, cirurgias eletivas, outros tipos de cirurgias, porque a gente recebe ligações, por exemplo, de pessoas que estão na fila da ortopedia para uma cirurgia e não conseguem fazer, né, porque estariam feitas cirurgias de ortopedia só de casos de acidentes de trânsito e urgências em geral, né? Então, está parado essa área? É uma excelente pergunta essa. A ortopedia, de fato, é o setor nosso na cidade que tem a maior demanda em relação às cirurgias represadas das eletivas. A ortopedia também é o setor que mais faz cirurgias no hospital, porque a gente é um hospital de trauma, né? Para vocês terem ideia, a gente tem aproximadamente, não somente ortopedia, somando cirurgia geral, bucomaxilo, otorrino, a gente tem mais ou menos 7.000 cirurgias represadas dentro da prefeitura. Hoje, a gente opera a mesma quantidade que entra na fila, então a gente não tem conseguido diminuir a fila. Mas por quê? Porque a gente ainda tem 3 UTIs de Covid funcionando, a gente ainda tem setores que poderiam estar exclusivamente dedicados a fazer cirurgias eletivas que a gente não consegue. Para vocês terem ideia como é que as cirurgias não estão paradas, nós tivemos o nosso número próximo, nosso recorde de cirurgias em toda a história do Hospital Municipal no mês de dezembro. Fizemos mais de 750 cirurgias somando poliambulatório e Hospital Municipal. Então, é um número bem expressivo, né? Se eu não me engano, é muito próximo do número de cirurgias que o Costa faz. Eu acho que o Costa nem tem feito esse número de cirurgias todas, porque eles estão ainda começando a aumentar o volume de cirurgias eletivas, né? Então, a gente não está parado de jeito nenhum. Eu estou contente com 750 cirurgias por mês? Obviamente que não estou, porque eu não dou conta de ainda diminuir a fila. Eu tenho que chegar a quantas cirurgias? Pelo menos 1.100 cirurgias por mês. Aí sim a gente consegue zerar essa fila de cirurgias eletivas represadas. E já temos estratégia para isso, tá bom? Todo o setor que é hoje dedicado ao Covid, que fica lá de frente para a Avenida Paraná, que são 20 leitos de UTI Covid, eles serão transformados em UTI cirúrgica, UTI trauma, e um centro cirúrgico com mais 3 salas exclusivas para emergência. Então, todas aquelas salas que a gente tem lá atrás, no meio do hospital, que são 5 salas atualmente, a gente vai transformar em 7 salas exclusivas para eletivos. Então, vamos ter 10 salas cirúrgicas, isso ao longo deste ano. Então, logo a gente desocupa aqueles leitos e a gente já começa a ganhar agilidade em relação à realização de cirurgias. Agora são 12h15. Nélio, você quer perguntar? E vou aproveitar aqui uma pergunta O Paulinho não vai falar, não? Vai, né? Até porque ele fez uma citação que o doutor Amon, talvez no conjunto daquilo que respondeu, não citou, que era a questão das grávidas que trabalhavam no setor lá de Covid e assim por diante. Tem aqui também o senhor aproveita, doutor Amon, uma ouvinte, creio que é trabalhador do hospital, Joyce Gonçalves, dizendo que ele conhece há muito tempo e diz que é uma pessoa totalmente humana e digna, mas que não sabe o que está acontecendo, porque está muito complicado trabalhar, está faltando muita coisa, não sabe o que pensar. Está faltando material, está faltando muita coisa, essa questão das grávidas nesse vamos setor... Vamos falar primeiro sobre enfim. as grávidas. Vamos lá. Assim que começou a pandemia, isso demorou até um pouquinho, né? Em maio de 2021, saiu uma lei federal, dia 12 de maio, proibindo que as gestantes trabalhassem em loco, né? Trabalhassem localmente. O trabalho da gestante só seria permitido em regime de home office, em casa. A gente obedeceu totalmente essa lei. Até que saiu um decreto municipal, no dia 27 de outubro de 2021, que desabilitava o regime de teletrabalho aqui no hospital, aqui na Prefeitura de Foz do Iguaçu. A gente, como uma autarquia indireta, a gente optou por seguir esse decreto da Prefeitura Municipal. Fomos alertados pelo Ministério Público do Trabalho, ele solicitou uma audiência, né, por uma solicitação do sindicato, que foi um inquérito nem desse ano, foi um inquérito de 2020, né, o inquérito 0053, e participamos de uma audiência junto com o sindicato e com o Ministério Público do Trabalho para poder decidir o que seria feito com o regime de trabalho das gestantes.
É óbvio que eu tenho minha opinião pessoal, né? Mas a gente chegou num consenso e decidimos que todas as gestantes, de fato, elas não voltarão a trabalhar em loco, tá bom? Elas continuarão trabalhando em regime de home office, por mais que tenha esse decreto municipal, a gente vai obedecer à lei federal que ainda não foi derrubada. Existia uma outra injustiça com as gestantes, e isso foi uma bandeira que eu levantei. Assim, e ninguém elogia os pontos bons também que o diretor faz, né? Toda gestante que passa no concurso público ou PSS na fundação, existia o hábito de não autorizar aquela gestante a assumir aquele concurso público até que passasse o tempo da licença maternidade. Para mim, isso é uma injustiça e uma lei discriminatória, né? Você prejudica uma gestante de ter sua renda, prejudica a gestante de assumir um emprego, né, para poder complementar a renda de muitos lares, onde a mulher ela faz parte, sim, do complemento da renda da família, em detrimento da gestação, que não é uma doença, entendeu? Então, a gente não pode impedir uma gestante de começar a trabalhar por causa da gestação. Então, a partir dessa reunião com o Ministério Público do Trabalho, eles também concordaram com essa minha opinião. Em consenso, a gente decidiu que toda gestante que passe no concurso público, ela vai assumir sim um concurso público, vai ser alocada para um regime de home office, de teletrabalho, até que complete o tempo da licença maternidade e ela possa voltar a trabalhar presencialmente. Me permite, então, uma questão para o Paulinho. Pro Paulinho. Em relação... ontem, o André Buriasco, presidente do Comus, me dizia de que está muito difícil buscar informações, dialogar com o hospital e que o Comus está pensando, inclusive, depois de uma reunião que vai ter com a secretária de Saúde, há uma possibilidade de se retirar do conselho curador do hospital, porque estaria muito difícil a conversação e a busca de informações. O doutor Amon disse agora há pouco, Paulinho, que na conversa contigo que as congruências são muito maiores do que as diferenças. Você tem muito mais coisas em comum do que não em comum em relação à visão do trabalho. Do sindicato, quem sabe então ampliando para o Comus, com a Fundação Municipal de Saúde, está tendo esse ambiente de conversar e junto buscar a melhor alternativa? Primeiramente, né, deixa eu cair minha caneta, muito pertinente a sua pergunta. Eu só quero colocar aqui algumas questões para o doutor Nelson, que ele até comentou ali, doutor, sobre a Santa Casa. O administrador judicial sou eu, o síndico lá da massa. Nós temos, com relação ao pagamento do síndico, o síndico, pela lei 11.105/2006, ele tem direito a 6% do valor da dívida. Eu abri mão desse recebimento que daria em torno de 1,14 milhões. Que minha esposa não esteja me ouvindo. 1,14 milhões. Até o motivo do sindicato assumir Paulinho, foi eu isso. falei isso porque eu sabia exatamente do teu posicionamento. E você sabe quanto que foi pago com síndicos anteriores. Anteriores. O gasto foi, por isso que a gente assume o processo a partir daí. Então, aquilo que é o espólio da massa falida, vamos dizer assim, ele vai ter que sendo receber, diluído. Ele vai né? porque não pagou ainda, né? Não Até pagou. porque está no processo de falência. Mas a dívida com os ex-administradores tem que pagar. A partir do momento que o sindicato assume, não tem mais dívida. Até esse foi um dos motivos do sindicato assumir. Então, Paulinho, como curioso, no horizonte, perto da solução dos problemas ali, ou não? Doutor, ontem nós tivemos a grata satisfação do contador. Ele terminou toda a parte fiscal da Receita Federal da Santa Casa. Santa Casa hoje não tem problema mais fiscal e agora ele entra nos cálculos e atualização dos trabalhadores. Já foi pedido a publicação do quadro de credores para o juízo, né, com a atualização desses credores, e creio que esse é o processo final para a gente. Enfim, né, nós temos uma dívida de 19, lembrando que nós temos 6 milhões em caixa só, que é o dinheiro que tem, que é da venda do imóvel. Aí tem que fazer um cálculo mágico aí para se pagar esses trabalhadores. Voltemos ao hospital, Paulinho. Voltemos ao hospital, doutor. Primeiro, assim, as congruências. Tem algum tempo que eu e o doutor Amon não conversamos, né? Eu acho que as trocas de farpas assim estão mais evidentes do que propriamente o diálogo e a conversação. Até porque eu discordo, né, de algumas coisas, quando ele fala de alguns erros de departamento pessoal. O que está acontecendo mesmo é erro. Não é erro porque fulano está recebendo a mais. Não, é erro de departamento pessoal. Eu tenho aqui, doutor, só para o senhor ver, isso aqui são todas decisões feitas erradas.
Aí eu discordo, né? Paulinho, Então, assim, porque, deixa eu falar, doutor, depois o senhor fala. Beleza. Então, assim... O Paulinho mostra um número de aproximadamente umas 20, 30 são rescisões rescisões. erradas. Está aqui o meu homologador Daí a gente pega pra... 1.500 funcionários e a gente dá 1% de erro a cada folha. Então, mas é erro, doutor, é salário, dinheiro, que faz falta para as pessoas. A gente reconhece os erros, tanto é que nós abrimos um processo licitatório para um novo sistema de folha de pagamento, porque a gente tem a opinião que o sistema atual ele não comporta esse nosso número de funcionários. A gente usa hoje um sistema da Contabit. A prefeitura, por exemplo, ela usa um sistema da Sênior, que é a maior empresa de gerenciamento de RH do Brasil. Eles gerenciam 35% da folha salarial de todo o Brasil. Petrobras é Sênior, vamos pegar aí, Magazine Luiza é Sênior, Correios é Sênior. Então, assim, a gente precisa de uma empresa de grande porte. O Costa Cavalcante, inclusive, é Sênior. Eu não estou falando que eu estou dando prioridade para Sênior. Quem ganhar vai ser muito bem-vindo, mas tem que prestar o mesmo suporte que a gente tem de uma empresa grande. Eu sei que tem a TOTUS também, que é uma empresa gigante no Brasil. Então, a gente não aceita mais manter a Contabit, tá bom? Erros, Paulinho, eu concordo com você que existem, doutor, sim. Mas terminando a minha fala, doutor... qualquer correção não é da noite para o dia numa autarquia pública. Eu não posso romper o contrato com a Contabit, contratar emergencialmente uma empresa sem licitação. Então, a gente tem que fazer as coisas de forma ordeira, né? E a licitação, de fato, está marcada para o dia 21. Vocês podem procurar, está tudo isso publicado, né? Vai ser por pregão eletrônico, né? Para que todo mundo possa fiscalizar esse pregão da nossa nova Mas diz lá, Paulinho. Então, terminando. Mas são erros que o sindicato aponta. Olha, está aqui, está errado, não está... Por favor, recorrige. Por favor, arruma. Por favor, e não obtenha resposta. Nessa audiência das grávidas, doutor, eu não participei, o sindicato não participou, foi uma audiência só entre você, né, a Fundação e o Ministério Público, no dia 2 de fevereiro. Está aqui a ata, né, dessa audiência. E no dia 4 de fevereiro nós tivemos fiscalização do Ministério do Trabalho e foi encontrada a grávida lá. Pediram uma situação muito chata, né, que aconteceu. Até agora eu não vi, né, nenhuma postura por parte da direção, nenhum processo administrativo sobre isso, que pediram para a grávida correr, sumir. Está aqui o áudio eu tenho o áudio, né, dela isso é um absurdo, Paulinho, concordo com você, tá bom? Isso não pode acontecer. Então, no dia 4 tinha a gestante trabalhando. Eu quero até receber esse áudio, né? Porque, assim, quem mandou esse áudio para poder correr com uma gestante, sabendo que estava irregular, tem que ser penalizado. Então, assim, foi autuado o hospital, tem auto de infração. O Ministério, essa ação... né, que poderia vir de uma mediação, ela virou por um inquérito civil público, né? Então o Ministério Público vai virar um inquérito. E aí, o problema é que nós tínhamos 4 ou 5 grávidas trabalhando no momento. O Ministério do Trabalho quer saber todas as grávidas que trabalharam durante esse período. Então o caldo engrossa um pouco mais, né? Então, com relação o que os trabalhadores estão pedindo, doutor, na verdade é os recursos humanos funcionando. Então, se nós temos esses problemas todos encontrados, será que nós não temos que buscar um caminho para que o colaborador não tenha que procurar o sindicato para tentar resolver, olha, está faltando R$50 no meu pagamento. E não tem esse caminho hoje, né? Por exemplo, doutor, quando o senhor faz o corte da insalubridade, o Sidney estava reclamando para o senhor que veio não sei quanto de luz, ele estava recebendo insalubridade, no mês seguinte não vem sem comunicação nenhuma. Então, eu estou esperando, porque... Poxa, olha, senhores, se preparem, que mês que vem Paulinho, vai vir... qual é o critério para pagar a insalubridade e qual é o critério para não pagar? Doutor, nós temos um regramento, né? Existe a NR15, tem uma série de detalhes que regem a questão da insalubridade. Tá. O problema é que existe uma grande discussão hoje por conta da pandemia, né? Porque infecção, essas coisas todas, tá? Então, foi feito um laudo de 2020, se não me engano, o laudo é de 2020, e ele foi aplicado agora em 2022, né, pedindo para retirar. Por conta disso, nós já temos um processo, né, inclusive nós tivemos uma audiência agora essa semana, segunda-feira nós tivemos uma audiência, em que vai ser nomeado um perito pela Justiça para que esse perito possa fazer esses levantamentos lá no hospital. Então, aí vira uma briga judicial, porque um entende de uma forma, outro entende de outra, então vai virar essa discussão. Então, essas situações, quando eu falo que o caminho se estreitou, que ficam, né, a situação. Porque nós notificamos, a questão das grávidas, das gestantes, o sindicato tentou avisar, por favor, doutor, o senhor está errado, está aqui o ofício. O senhor tem que afastar a Lei 14.151, uma lei federal, ela sobressai um decreto municipal. E o hospital respondeu para nós, que tinha conhecimento, mas que seguiria o decreto do prefeito.
Né? Então, aonde está a falha? Pode estar a falha também no departamento jurídico, onde não orientou o doutor corretamente. Olha, doutor, não, o senhor tem que afastar. Não interessa o que o Recursos Humanos pensa. É o que está dizendo a lei aqui. Tinha que ter afastado. Né? Então, são situações muito chatas. É uma situação que o senhor vai no Ministério Público no dia 2, acorda, chega no dia 4, tinha grávidas trabalhando, é uma situação, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós temos uma grande falha de recursos humanos que precisa ser revista. Sim, eu entendo, Paulinho, a sua posição, concordo que esses erros eles não podem acontecer e a solução ela está a caminho. Como eu falei, o processo licitatório ele está correndo, vai ser feito o pregão eletrônico dia 21. Existe um período de transição para um novo sistema, né, que dura de 2 a 3 meses. Então, vamos lá, dia 21 agora de fevereiro tem o processo licitatório, ganha a empresa. Então, março, abril, maio. Provavelmente lá em maio nós vamos estar com um novo sistema. Esse sistema ele vai ser totalmente digital, então o funcionário ele vai ter acesso à sua folha dentro do celular. Então, deixa eu atalhar aí, doutora Amon. Vamos lá, vou pegar esse exemplo, se eu entendi bem. No dia 2, faz um acordo com o Ministério Público em relação às mulheres grávidas. Mas daí, no dia 4, elas continuam trabalhando lá. O que isso tem a ver com a licitação de uma empresa que vai prestar serviço? Falando em relação aos erros da folha de pagamento que o Paulinho ele tanto pega em questão. Agora, em relação às gestantes, foi uma falha, sim, do supervisor que não demandou aquela gestante que se afastasse. Ok. Então, houve, sim, falha de recursos humanos. Eu quero saber, inclusive, a informação que o Paulinho ele teve, né, para que a gente possa abrir um processo administrativo para ver de quem foi a falha, né, e para que haja a sanção. Para você ter uma ideia, não existia nem código de ética disciplinar no hospital aprovado. Doutor Amon, deixa eu só fazer aqui, porque eu estou indo para o final do programa, eu tenho que dar uma atualizada aqui nos nossos internautas. A dona Marli Góes, ela diz o seguinte, olha, pergunta para ele se ele sabe... lá o SAMEC, quer dizer, o posto de saúde, lá a unidade de saúde João Samec, sem motorista e no hospital também por falta da possibilidade de fazer hora extra, ficou sem motorista, alguma coisa nesse sentido? Chegou ao seu conhecimento? Vamos lá. Um dos motoristas passou mal ontem de noite, né? Ele teve que se ausentar do trabalho, a gente teve que rapidamente buscar um segundo motorista, né? Mas foi ontem de noite apenas. Inclusive, saiu no Diário Oficial, está sendo publicado hoje, né? A contratação de mais 2 motoristas para que possamos zerar esses buracos, tenhamos um ferista e um folguista. Assim, todos os hospitais modernos, eles têm que se antever a possíveis contratempos, né? O Sidenir está dizendo aqui, Paulinho, fale a verdade, está faltando dipirona, seringa, etc e tal, está faltando ou não, Paulinho? Doutor, assim, né, esse debate que a gente precisa fazer. E aí que eu falo com o doutor Amon, que eu não sei se essas informações estão chegando para o senhor, sabe, doutor? Eu acho que está tendo um poste aqui, que esse poste não está deixando... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor ontem. Foi avisado que nós estamos sem material para fazer asepsia no paciente. Não confere informação. Exatamente. Não confere Tinha informação. caixas e caixas de material não almoxarifado, mas não sabiam onde estavam. Então, sabe, aí, por exemplo, não tinha omeprazol no pronto-socorro ontem. Não tinha fio para algumas suturas. Realmente está faltando. O doutor Amon me relatou que ele está em processo de contratação de uma outra pessoa para o almoxarifado, essas coisas todas, porque existem realmente as falhas lá. Paulinho, é uma falha muito grande. Grave. Até quem sabe, o omeprazol, você resolve a azia lá do paciente e tal, de algum jeito, com algum outro medicamento. Mas não tem material para asepsia à disposição, porque está escondido. Tinha o material... mas não achavam o material. Não, isso não confere, Paulinho. Assim, o que acontece, né? Aí há muita maldade de alguns funcionários, né? A gente tem o controle de estoque pelo TASI, que é o nosso sistema de informação do hospital. Então, esse atendente de farmácia falhou grandemente em não ter aberto o TASI e não ter conferido que havia estoque, sim, de clorexidine e vazou a informação de que não havia clorexidine no hospital. Então, assim, eu quero saber quem, inclusive, vazou essa informação, porque esse funcionário vai ser punido por difamar o hospital, sabendo que não era fato essa informação. Doutor, e aí que tá, nós temos um problema, porque quando o senhor fala, o funcionário vai ser punido, esse tom ameaçador, doutor, não é esse ambiente que a gente tem que encontrar dentro do hospital. A partir do momento, Paulinho, que você difama o hospital, né, com uma informação falsa... Né, não é uma informação falsa, porque o senhor tem uma falha no almoxarifado, assuma que o senhor tem uma falha no almoxarifado. Talvez quem esteja lá, olha, não tem clorexidine. E aí aquilo se espalha pelos corredores. Paulinho, vamos lá. Paulinho, existe um sistema de informação. Não acho que esse sistema punitivo... Olha, tem que falar quem falou, doutor. Existe um sistema de informação que se chama TASI
Então, o assistente de farmácia ou o funcionário do almoxarifado, ele tem sim que conferir a informação. Ele não pode soltar nenhuma informação sem conferir o sistema Pois antes. mas é complicado essa situação. Olha, tem, porque... doutor, aqui, já que o senhor quer nome, doutor Amon, a dona Cristina Morcelli Bezerra de Souza, ela diz assim: nunca trabalhamos tão triste e insatisfeitos. Infelizmente, essa gestão não se preocupa com o trabalhador, nem com a qualidade da assistência. Ficam imaginando coisas grandiosas e não se preocupam com o básico. A opinião dela aqui, e ela dá o nome, eu infiro aqui que ela é funcionária. Nelson, eu só quero esclarecer assim, ó, quando o doutor Amon assumiu, nós tivemos uma conversa prévia, ele relatou alguns problemas que haveria de enfrentar, e ainda o doutor Amon não me deixa mentir que eu disse o seguinte: o doutor Amon, está aqui o Sidney é homologador, tem curso de cálculos trabalhistas, tem uma série de coisas. Coloquei, o Sidney está à disposição para ficar no departamento pessoal para ajudar, para fazer esses cálculos, né, porque o senhor fez algumas medidas, tal. Então, assim, nós tivemos a boa vontade, a gente entende que o hospital é uma situação complicada, o recurso é complicado. Eu fico muito temeroso quando há esse esgoelamento de recurso, porque talvez essa situação me reflete muito a Santa Casa, e aí não está fazendo talvez um jogo para que esgoele mesmo o hospital municipal, que a fundação não é viável e que nós temos que trazer uma empresa de fora para administrar. Não, isso não confere. Né? Isso deixa a gente temeroso, preocupado, e principalmente os trabalhadores. Mas o que de fato hoje falta no hospital é brilho nos olhos dos trabalhadores. É enxergar aquilo como por exemplo, os funcionários da Santa Casa. Fechou a Santa Casa, mas eles amavam aquele lugar. E a maior tristeza desses funcionários hoje é não estar lá dentro da Santa Casa. Mas os funcionários do Hospital Municipal, por exemplo, eles já não encontram mais esse... Sabe? Então, assim, é preciso recuperar. E da onde vai partir isso? Departamento pessoal, recursos humanos, atendimento a esses trabalhadores, doutor. Né? Eu acho que ninguém mais do que o senhor pode dizer isso. É a psicologia desses trabalhadores. Eu acho que o seu departamento pessoal, o seu recursos humanos, para uma folha de 1.400, precisa mais, muito mais. Né? O senhor, até tem uma fala do senhor que o senhor fala: por que o Paulinho não faz isso com o Costa Cavalcante? Por que ele não fala tanto? Porque Costa Cavalcante, quando eu levanto um problema, a primeira coisa que o Departamento Pessoal e Recursos Humanos faz é me chamar lá, chamar o Sidney lá. Onde é que nós estamos errando e como é que a gente pode fazer? Paulinho, eu estou com um problema com uma gestante, como é que eu atuo aqui? Olha, doutor Jean, o advogado dele, o doutor César, sentam, conversam e discutem. É isso que precisa. Paulinho, deixa eu premiar aqui o registro da Olga, que ela tem uma série de recados, mas um aqui me chama bastante atenção. A CLT é o regime da Fundação Municipal de Saúde nas contratações, o que for contrário vai estar fora da lei. Não existe justificativa para erro sem correção. A Fundação tem seu quadro, mais de um advogado. Fazem o que em relação aos direitos dos trabalhadores? Ela faz assim, ela faz um contraponto às explicações dadas aqui pelo doutor Amon. E aí nós poderíamos ir... e ela acrescenta que ao invés de ameaçar trabalhador, dê todos a oportunidade de falar sem medo de punição, de perseguições. É a sugestão que eu iria fazer, doutor Nelson, para que a gente crie uma comissão, técnicos, uma comissão de enfermeiros, que a gente crie uma comissão dos profissionais do administrativo, para que a gente, em conjunto, cada um possa, não para aquilo que vem do gerente, talvez o gerente leve para o senhor aquilo que o senhor quer ouvir, normalmente não, que não quer ouvir. Leva para o senhor, olha, isso aqui, o problema é aqui. Com relação às horas extras, é uma grande discussão das horas extras, mas, por exemplo, ontem, a visita que eu fiz no pronto-socorro, tinham 8 profissionais, a escala tem que ter 12. Né? E na ortopedia, por exemplo, estava faltando funcionário, e não está fechando essa escala. Então, tem que se estudar, olha, gente... eu não vou liberar hora extra, mas nós temos que discutir o que nós vamos fazer para fechar essas escalas. E essa falta de pessoal, está faltando pessoal no atendimento ali no respectivo setor, o que isso implica, Paulinho? Doutor, na verdade é sobrecarga, porque, gente, não pode deixar de lembrar, esses funcionários, eles dão a vida pelo paciente, então assim, eles não deixam faltar o atendimento, mas sobrecarrega, dificulta, até porque está no momento de transição de sistema. E a questão do sistema ainda é muito, né, complicada para algumas pessoas entenderem. Então, tem aquela dificuldade. Tem a pessoa que tem mais dificuldade com o computador, essas coisas todas. Então, implica nessa sobrecarga de trabalho e, né, a gente não pode deixar de lembrar na desassistência do paciente. Então, é isso que precisa... 30 segundos, doutor Amon. Ontem, muita gente curiosa em relação
o espaço de estacionamento, vai adiante alguma coisa? Já tem alguma coisa de concreto nisso? Aquele foi um vazamento de um documento de memorando interno do hospital. De fato, há sim intenção da direção de levar adiante a concessão do hospital. É óbvio que tudo aquilo é um pré-estudo, foi realizado por uma empresa apenas, e que ainda vai para a licitação, então não tem nada definido em relação a preços, valores, né, se será cobrado ou não de funcionário, é tudo um pré-estudo. Mas haverá sim a concessão do estacionamento visando a segurança dos carros que estão ali dentro e o controle de acesso de pessoas. 12 horas e... Bom, é irreversível, vem a cobrança do... Vamos lá, do funcionário não. A gente está fazendo estudo ainda em relação à viabilidade técnica e financeira, em relação a quanto tem que ser cobrado do horista, do profissional terceirizado, que seria o médico, para que possa manter a estrutura de um estacionamento. 12h37, né? Nós temos que ir embora. Pois é. O estacionamento conversa pra gente... de uma empresa terceirizada, né? Isso. Aquele estudo foi feito por uma empresa que já gerencia 2 grandes estacionamentos aqui na cidade. Tá. Bem rapidinho, quantos leitos de UTI para a Covid que o senhor mencionou? Estamos com 30 no momento. 30? 30. 30 ocupados? Não, porque o boletim que veio agora há pouquinho diz que são 70. Não, e que 23 estão ocupados. Não, vamos lá. 70 é a nossa capacidade máxima de ocupação. A gente está com 30 no momento funcionando, 3 equipes rodando com a UTI Covid. 12h38. Paulinho, obrigado pela tua presença aqui. Agradeço. Tá? Eu que agradeço Volto o mais espaço, vezes, vamos toda vez falar. Tem internautas aqui indo para outros pedidos, outras observações e tal, mas a pauta era mais ou menos essa relação, administração, funcionários e o sindicato aqui representando os funcionários do hospital. Doutor Amon, obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. Já está com a cadeira cativa, vamos escrever aqui, tudo direitinho. Muito obrigado. Tá?